Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, estamos aqui para mais uma transmissão, agora por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu, que é o canal no YouTube, o canal da microrregião Espírito Santo, Vales e Zona da Mata. Graças ao Senhor por essa ferramenta. O Senhor mostra mais uma vez que Ele nos ama, irmãos, Ele cuida de nós. Eu e o irmão Joselito, nós vamos compartilhar uma palavra da conferência de jovens. Essa palavra foi falada pelo irmão Esdra no sábado passado. E nós vamos aqui apenas compartilhar alguns pontos que foram tocados nessa mensagem, amém? Eu gostaria de começar com uma oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor possa abrir o nosso ser a Ti, o nosso coração. Também te peço, Senhor, por cada um dos irmãos que estão acompanhando, para que todos possam ganhar vida e nós possamos ruminar essa palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a casa dos irmãos e guardando cada família, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por essa oportunidade. Aleluia. Então, irmãos, eu vou estar compartilhando em primeiro lugar, depois vem o irmão Joselito, ele vai dar prosseguimento à palavra. Essa palavra foi falada na conferência de jovens, e essa conferência de jovens foi totalmente online, né? E nós vimos que, mesmo sendo uma conferência online, totalmente digital, nós vimos que o Senhor falou com nossos jovens, falou com a igreja, e o Senhor tem cuidado de cada um dos jovens. Então, eu gostaria de falar para os jovens que se sinta amado pelo Senhor, se sinta guardado pelo Senhor. Você é uma parte importante, muito importante do corpo de Cristo, e o Senhor conta com cada um de vocês. Amém? Bom, essa conferência, ela foi, o título, né? O título da mensagem da conferência de jovens foi Perseverar até o fim. Em Mateus 24:13, o Senhor fala, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a nossa caminhada cristã, ela tem que chegar até o final. Nós estamos numa caminhada e fomos colocados nessa caminhada, nessa corrida, e o Senhor espera que nós completemos essa carreira. Agora, Ele nos ajuda, Ele não nos deixa só, nunca vai nos abandonar, irmãos. E Ele conta com cada um de nós para completar essa carreira, e tem alguns itens que os irmãos abriram a respeito de como perseverar até o fim. Se a nossa meta é chegar até o fim, e esse fim é o reino, graças ao Senhor pelo reino, aleluia pelo reino, e se nós temos que correr essa carreira, o Senhor nos dá todas as ferramentas, tudo que nós precisamos para que nós possamos completar essa carreira. Então, os irmãos abriram para nós alguns itens que nos ajudam e vão nos ajudar a ter essa perseverança, avançando dia a dia. O Senhor não prometeu que não ia ser fácil. O Senhor falou, pelo contrário, que ia ser difícil essa caminhada. Mas Ele prometeu que está sempre junto conosco. Aleluia! O Senhor está junto conosco. O Senhor é aquele bom pastor que está conduzindo o rebanho, mesmo pela vereda da justiça, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está junto conosco. E Ele prometeu que Ele começou uma boa obra. E essa boa obra Ele vai terminar. Aleluia, o Senhor vai terminar a boa obra que Ele começou em você. Creia nisso, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então Ele está lá no céu intercedendo por nós, junto ao Pai. Hoje há um homem na glória. Aleluia, há um homem na glória. E esse homem é o Senhor Jesus, que teve todo um viver humano aqui. Ele é o nosso bom pastor. Mas Ele é o bom pastor que sabe o que é uma vida de ovelha, porque Ele foi uma ovelha. Ele foi o cordeiro, Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo e tirou todo o pecado do mundo. Todo aquele que crê nele hoje é salvo. Então nós temos que nos abrir a esse Senhor maravilhoso. Então os irmãos abriram para nós a questão da perseverança. Nós precisamos perseverar até o fim. E o primeiro ponto que o irmão tocou está justamente em Mateus 24. Se você tiver a Bíblia, acompanhe a Bíblia. É bom nós lermos na Bíblia, amém? Mateus 24, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando.
quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Primeiro ponto que os irmãos abriram. Nós precisamos sair da tradição. Nós precisamos sair da zona de conforto. Porque aqui diz assim, ó, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. O templo naquela época era o forte da religião judaica, né? E o Senhor quer, e é da tradição judaica, da tradição da lei, né, dada por Moisés. Mas então, aqui o Senhor está saindo do templo. O Senhor quer nos retirar da tradição. O Senhor quer nos retirar da religião, de tudo que é do velho homem, toda a velharia. O Senhor quer que a gente avance, nós avancemos, renovando o espírito, renovando a mente, nos enchendo do espírito. Então o Senhor está se retirando da religião, se retirando da tradição. E o Senhor quer nos retirar da zona de conforto, irmãos. É isso que o Senhor deseja de nós, de todo formalismo, velha tradição, tudo que é do velho homem. O velho homem gosta disso. O velho homem quer o conforto. O velho homem quer a tradição. Porque eu não preciso exercitar o espírito. É por isso. Agora, o Senhor quer nos renovar com o espírito dia a dia. Amém? Então nós precisamos sair da tradição. Esse é o primeiro ponto. Sair da tradição, da rotina, da zona de conforto. E quando falo em zona de conforto, eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei de Jó. Jó estava numa zona de conforto. Era alguém temente a Deus, se desviava do mal, um homem correto, íntegro, né? Muito bom, reconhecido por todos. Em Jó, no capítulo 29, vamos ler junto. Jó 29, olha só o que Jó fala aqui. Ele já havia perdido tudo, né? Com a permissão de Deus, Satanás tocou em várias coisas na vida dele. E ele fala assim, ó, ele lembrando, né, aqui no capítulo 29 de Jó, ele está lembrando de como que era a vida dele antes. Que ele era alguém muito feliz, muito reconhecido pela sociedade, muito honrado no meio das pessoas. Mas só que isso deixou ele na zona de conforto. Olha só o que ele fala aqui no versículo 18 do capítulo 29 de Jó. Ele diz assim, ó, eu dizia, no meu ninho expirarei. Multiplicarei os meus dias como areia. Olha só, ele dizia, no meu ninho expirarei. Ele fez um ninho, irmãos. O velho homem tradicional, ele gosta de um ninho. Ele gosta da zona de conforto. Porque na zona de conforto não precisa exercitar o espírito. Basta fazer tudo do mesmo jeito como a tradição manda, como a religião manda. Só que isso não cumpre a vontade de Deus. Então nós precisamos primeiro ir e sair da zona de conforto. Precisamos avançar. Porque Jó, com todo esse ninho formado, essa zona de conforto que ele estava, mesmo sendo uma pessoa boa, íntegra, temente a Deus, se desviava do mal, ele diz no capítulo 42, o último capítulo, ele reconhece quem ele era. No versículo 5, Jó 42, 5, ele diz assim, ó, ele diz para Deus, eu te conhecia só de ouvir. Poxa, mas como alguém assim tão bom, temente a Deus, que se desviava do mal, conhecia Deus só de ouvir? Muitas vezes nós podemos estar nessa condição. Nós conhecemos o Senhor só de ouvir, mas nós não temos intimidade com o Senhor, nós estamos na zona de conforto. Eu estou servindo ao Senhor, mas sem o Senhor. Isso é religião. É fazer coisas para Deus, mas sem Deus. Então o Senhor espera que a gente saia dessa tradição, saia dessa zona de conforto. O Senhor ia se retirando do templo. Ele não estava mais no templo. E aí o que aconteceu? Mateus 24, na sequência, diz assim, ele, porém, lhes disse, os discípulos, né, quiseram mostrar para o Senhor, os discípulos se aproximaram dele, os seus discípulos, versículo 1, para lhe mostrar as construções do templo. Olha só, os discípulos estavam vendo o quê? A aparência. Esse é o segundo ponto. Não olhar para as aparências, coisas exteriores, superficiais. Nós precisamos de conteúdo. Os discípulos estavam preocupados com a aparência, olhando as construções do templo, como é bonito, como é grande isso aqui, essas pedras. Puxa, como que foi construído tudo isso? Olha, Senhor! Mas olha só, irmãos, o Senhor não está preocupado com isso. Olha o que ele diz no versículo 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. As aparências vão passar, irmãos. A aparência vai ser tudo derrubado. O Senhor quer derrubar toda a religião, toda a tradição, toda a zona de conforto. Para nós, para o velho homem, nosso velho homem, isso é bom. Mas para o Senhor isso é horrível, porque impede da vontade dele ser feita. Atrapalha a vontade do Senhor ser feita. Então nós não podemos olhar para a aparência, nós precisamos ter conteúdo. Aí eu lembrei também, Mateus 7, fala das duas construções, né? Uma casa construída na areia e outra casa construída na rocha. Enquanto estava tudo bem, não havia tempestade, não havia chuva, não havia nada, tudo bem, está tranquilo. Mas o problema é quando vem a tempestade, é quando vem a dificuldade. Aí a casa que foi feita na areia, irmão, cai, não fica. Esse é o problema. Enquanto que a casa que é construída na rocha, no Senhor, na palavra, na vontade do Senhor, essa permanece. Mesmo vindo as tempestades, vindo chuva, vindo vento, ela permanece firme na rocha. Nós precisamos ser esses que permanecem firmes, porque tem conteúdo. Então a casa que tem conteúdo, que tem firmeza, que está na rocha, que tem alicerce, ela permanece. Mas enquanto que a outra casa se preocupou só com a aparência. E a aparência passa. A aparência não permanece. Eu lembrei também daquela passagem, né, quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi. Mas ele não sabia que era Davi, ele sabia que ele ia ungir o futuro rei de Israel. E passa todos os filhos de Jessé, bonitos, imponentes, e o próprio profeta Samuel pensa que é um deles. Senhor, deve ser esse aí, né? Bonito, forte, tá, 1,90 m, é ele o rei. E o Senhor, não é esse. Não é nenhum desses. Então aí o Samuel pergunta se já tinha acabado os filhos, e o Jessé, não, tem mais um que ainda tá no campo, tá cuidando das ovelhas. Olha só, irmãos, tá pastoreando. O Senhor deseja isso de nós também, irmãos. Que nós sejamos pastores hoje para cuidar do rebanho. Então chamam Davi, vem Davi, e aí sim o Senhor diz, é esse, amém, é esse. E então Samuel vai e unge Davi. Mas o próprio Samuel foi levado pelas circunstâncias, pelo exterior. Olhava para o exterior, pela aparência, e achava que eram os outros filhos de Jessé. Mas o Senhor, ele diz, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o conteúdo. E é isso que importa para o Senhor. Então, que nós não fiquemos olhando para a aparência. A aparência nos engana, essa que é a verdade. E esse mundo, ele é enganador e ele é enganado por causa da aparência. Há muita questão de aparência, de exterior, algo superficial, todo mundo na correria, ninguém para. Até o irmão falou, hoje em dia os jovens, os irmãos levantam de manhã em vez de orar, de buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor ali no momento com o Senhor, na calmaria, primeiras horas do dia. O que faz? Vai para o celular, vai para o smartphone. Então nós temos que sair disso, nós precisamos de conteúdo. E para ter conteúdo, tem que ter labor. Para ter conteúdo, é mais difícil. Algo superficial é fácil, a casa na areia é fácil de fazer. Mas a casa na rocha é complicado, é mais difícil. Amém? Então nós precisamos desse segundo ponto, nós temos que ter isso bem claro. Nós precisamos ter conteúdo, não podemos olhar para a aparência. Amém? E seguindo a leitura de Mateus 24, versículo 3, ele diz assim, ó, aí o Senhor fala que tudo ia ser derrubado, né? No versículo 3 diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha só, vários pontos importantes aqui. O primeiro, que é o nosso terceiro ponto já, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Aonde que Jesus estava? Estava no templo? Não. Estava no monte. Ó Senhor Jesus! Aleluia que o Senhor está no monte. E esse monte hoje
é o nosso espírito. Amém? Nós temos o Espírito de Deus habitando no nosso espírito. Nós somos um espírito com o Senhor. E agora nós temos liberdade de nos achegar ao Senhor. Aleluia! Nós podemos nos achegar ao monte onde o Senhor está assentado nos esperando. Olha que maravilha, irmãos. O Senhor está no monte. O Senhor não está na tradição, o Senhor não está na aparência, mas o Senhor está no monte. E Ele está lá sentado nos esperando. Então nós precisamos ir ao monte. Só que para ir ao monte não é fácil, porque exige esforço para subir ao monte. Para andar pela campina não tem esforço nenhum. É fácil, é tranquilo, é moleza. Mas para subir ao monte exige esforço, exige busca, exige labor, exige empenho, exige perseverança. Então nós temos que ir aonde o Senhor está. Sair da zona de conforto para ir ao monte. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E hoje se pode achar porque Ele está no nosso espírito. Aleluia! O Senhor é o Espírito. E Ele está dentro de nós. Então nós precisamos subir ao monte. Esse é o terceiro ponto. Nós precisamos sair do nível terreno, onde nós só enxergamos as coisas aqui dessa terra. Nós precisamos ir para o Espírito, onde o Senhor habita. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Ele busca esses, viu? O Senhor busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas então depende de nós. Nós temos que ir aonde o Senhor está. Subir ao monte. Amém? E ele diz assim, na sequência, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Olha só, nós precisamos subir ao monte para estar na presença do Senhor. Para quê? Para ter intimidade com o Senhor. Eles foram em particular. Em particular, irmãos. O Senhor está nos esperando. Puxa, olha, aonde você está indo? Eu estou indo ter um particular com o Senhor. Não é maravilhoso poder ter um particular com Deus? Muitos querem ter particular com pessoas, com autoridades, com presidente, governador, prefeito. Eu vou ter um particular, a pessoa se enche de orgulho por isso. Nós podemos ter um particular com Deus. Aleluia! Nós podemos ter um particular com Jesus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando esse tempo para ter um particular com o Senhor? Ou nós estamos nos afastando do Senhor? Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Ir até Ele em particular, como os discípulos fizeram aqui. O Senhor está pronto para nos receber. O Senhor é o maior interessado nesse particular, em ter esse particular, essa conversa de amigo, essa conversa íntima conosco. Mas nós precisamos subir ao monte. E depois que subimos ao monte, precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele está esperando. Então nós precisamos ter esse particular. Muitas vezes, para nós, é mais difícil ir até o Senhor em particular. Às vezes é mais fácil ir na reunião. Sim, os irmãos estão todos juntos, né? Ah, mas irmão, agora houve essa questão do isolamento social, então para mim é mais difícil, mas agora é uma oportunidade que o Senhor está dando de ter esse particular com Ele. Aproveita essa oportunidade, meu irmão. Aproveita. Agora vai até o Senhor em particular, ter essa intimidade com o Senhor, estar na presença do Senhor, poder abrir o coração ao Senhor. Nós temos que aproveitar isso. Não só quando tem reunião, não só junto com os irmãos, mas em particular. Subir ao monte. Amém? Então esse é o quarto item, né? Estar na presença do Senhor, ter intimidade com o Senhor. Depois, nós vemos aqui que eles se aproximaram dele, né, em particular, e lhe pediram. Nós precisamos ter um coração de busca. Esse é mais um item para nós podermos perseverar nessa corrida, nessa caminhada rumo ao reino. Nós precisamos ter um coração de busca. É isso que o Senhor quer de nós. Nós vimos que o Senhor não vê a aparência, mas Ele vê o coração.
Ele conhece o nosso coração e ele busca um coração contrito. A palavra diz que um coração contrito o Senhor jamais ele vai querer um coração contrito. Um coração contrito toca no coração do Senhor. Um coração aberto, um coração pronto, puro para receber o Senhor, para ter essa intimidade, essa busca. Ele deseja isso, irmãos. É o que ele mais quer. Agora, nós precisamos ter esse coração de buscar o Senhor. Jeremias 29, olha só o que diz aqui em Jeremias 29, ele fala assim, Jeremias 29, no versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, o Senhor fala, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós precisamos ter todo o nosso coração empenhado nessa busca, porque aí nós vamos achar. O Senhor está pronto para ser achado. Então, quando nós buscamos de todo o coração, Ele está pronto, nos esperando, nesse monte das oliveiras, fora desse nível terreno, no nível do Espírito. O Senhor está pronto para ter comunhão conosco. Mas nós temos que ter esse coração de busca. Não é se é chegar ao Senhor, ó Senhor Jesus, eu estou aqui, uma lista de pedido e tal, isso, aquilo, aquele outro e tal. Isso não é buscar o Senhor de todo o coração. Nós precisamos ir até o Senhor, invocar o nome do Senhor, vai invocando o nome do Senhor, começa a orar, começa a ter intimidade com o Senhor e essa comunhão maravilhosa com o Senhor. Nós precisamos ter esse coração de busca, porque o Senhor, ele anela isso. O Senhor olha o coração. O nosso coração, irmãos, é onde tem o nosso sentimento. Lembra que eu falei da religião? A religião faz coisas para Deus, mas sem o sentimento, sem Deus. Nós precisamos, claro, servir ao Senhor, mas nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Por que eu estou servindo ao Senhor? Por que eu estou reunindo na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Porque me mandaram ler? Eu estou indo na reunião porque falaram que eu tenho que ir na reunião? Ou eu tenho um coração de ir à reunião para adorar o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, comer da palavra? Qual é o meu coração quando eu busco essas coisas? Qual é o meu coração, qual é o meu sentimento quando eu sirvo ao Senhor? Eu sirvo porque fui escalado. Eu sirvo porque me colocaram nesse lugar, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou eu sirvo ao Senhor porque eu amo o Senhor. Porque eu desejo fazer a vontade do Senhor, eu desejo agradar ao meu Senhor. Isso é buscar o Senhor com o coração. E ele fala aqui, irmãos, claramente, que nós vamos encontrá-lo, que nós vamos estar junto com Ele, em comunhão, quando nós buscarmos. Mas é de todo o vosso coração, com todo o sentimento, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, com toda a nossa consciência, com todo o nosso ser. O Senhor está pronto para ser achado. Nós temos que ir até Ele com esse coração. Tudo que nós formos fazer para o Senhor, seja na igreja, seja no nosso convívio com as pessoas aí fora, na pregação do Evangelho, seja na nossa casa, tudo deve ser feito com o coração. Nosso coração tem que estar naquilo. Nosso coração tem que estar nessas coisas que agradam o Senhor. Lembra que a palavra diz: buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está pronto para nos abençoar, mas Ele deseja que o nosso coração esteja em primeiro lugar no reino, na vontade do Senhor. As demais coisas Ele vai acrescentar. Ele vai fazer. Mas então nós temos que ter esse ponto importantíssimo, irmão. Nós precisamos ter um coração de busca. Coração de estar buscando o Senhor. Estar tendo intimidade com o Senhor. Dia a dia ir subir ao monte. Ir para o Espírito, nos voltar para o Espírito.
E o Senhor nos deu várias ferramentas muito úteis para isso. Invocar o nome do Senhor é a primeira. Primeira. Nós podemos invocar em qualquer lugar, a qualquer hora. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero Te buscar de todo o coração. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor. E também o Senhor nos deu a questão dos hinos, falar e cantar os hinos. O Senhor nos deu a palavra para nós ruminarmos a palavra. Ler a palavra, ler os versículos com oração, misturado à oração, lendo e orando. E também profetizar. Nós podemos profetizar, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Aleluia! Deus é a palavra. Jesus é a palavra. E nós temos acesso a todas essas ferramentas, irmãos. E o Senhor nos deu tudo isso de graça. Ele colocou tudo isso à nossa disposição, para que nós pudéssemos hoje ter comunhão com Ele. Vamos dar uma olhadinha em 1 Timóteo 4, também 15. 1 Timóteo 4, 15. Paulo fala para Timóteo, olha só o que ele diz aqui. 1 Timóteo 4, versículo 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, o Senhor deseja que nós venhamos a estar avançando dia a dia, para que o nosso progresso seja manifesto, para que o nosso crescimento espiritual, crescimento na palavra, amadurecimento seja manifesto, ou seja, as nossas ações, nosso falar, nosso viver vai manifestar o que? A vida do Senhor que está em nós. O Senhor deseja isso de nós. Nós precisamos ter esse coração de busca. Buscar o Senhor dia a dia, com todo o nosso coração. No Espírito, nos voltar para o Senhor. Pôr a nossa mente no Espírito. Amém, irmãos? Bom, o último ponto que eu gostaria de tocar é que eles foram até o Senhor, pediram, o Senhor começou a... eles queriam saber o que ia acontecer. Né? Ele falou aqui, ó, Mateus 24, 3, o final, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E o Senhor então foi falando para eles. Então nós precisamos ir até o Senhor e pedir para o Senhor que Ele nos dê uma visão. Nós precisamos ter uma visão governante, uma visão que nos governe, que nos mostre a direção onde nós estamos indo. A visão de Cristo e a igreja, a visão do reino. Então hoje o Senhor deseja nos dar essa visão. E nós temos que pedir a Ele. Porque os discípulos subiram ao monte, estavam em particular com o Senhor, com coração de busca, mas para quê? Para pedir ao Senhor que Ele desse revelação. E o Senhor está pronto para nos dar a revelação, irmãos. Basta nós ter esse coração de busca, para que nós possamos progredir até o fim. Vai chegar. O Senhor está prestes a voltar, irmãos. Está muito perto a volta do Senhor. Os sinais estão muito claros. Mas Ele deseja que nós perseveremos até o fim. E para isso, nós precisamos desses itens. Nós precisamos tomar esses itens, ter essas ações que nós falamos de sair da zona de conforto, não olhar para as circunstâncias, mas ter conteúdo, não ser superficial, sair do nível terreno e subir ao monte, que é o Espírito hoje, né? Vai ter comunhão com o Senhor, estar na presença do Senhor e ter intimidade com o Senhor em particular, lembrem? Também ter um coração de busca, e colocar o nosso coração em tudo que nós fizermos para o Senhor, com sentimento, né? Anelando agradar o Senhor. E por último, dentro desses pontos que eu vou falar, é receber a visão governante. Os irmãos deram testemunho, eles permanecem até hoje, estão na vida da igreja desde a época da década de 60. Né? Estão até hoje porque têm uma visão governante. Eles têm uma visão clara de Cristo, a igreja, o reino e a vontade de Deus. Então, baseado nisso, eles permanecem, mesmo que venham tempestades, mesmo que venha chuva, que venham ventos contrários,
que venham dificuldades, eles permanecem na presença do Senhor, porque eles são governados por uma visão. Nós precisamos dessa visão, irmãos. Assim como Paulo falou em Atos 26, 19 para o rei Agripa, ele disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Que nós também possamos, irmãos, nós possamos ser obedientes à visão que o Senhor nos deu. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora o irmão Joselito vai dar prosseguimento a essa mensagem com mais alguns itens que ele vai abrir para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. É isso aí. Então vamos dar continuação a essa palavra que o nosso amado irmão Marcelo vem nos falando e nos encorajando. Eu pretendo falar aqui 6 pontos. Espero que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para ganharmos luz nesses pontos e que seja de ajuda para nós. O primeiro ponto é ter o fundamento da palavra da fé. Exercitar o espírito e não deixar o fogo se apagar. Perseverar até o fim. Ter uma comissão, um chamamento de Deus e uma causa. Amar a vinda do Senhor e ter uma vida normal da igreja. Esses são pontos que nós precisamos, amados, nesses últimos dias, buscar a graça do Senhor para sermos iluminados por Ele, para que possamos ter dias tranquilos na presença do Senhor e ter o nosso serviço aceito por Deus. Não ser enganado pelo príncipe desse mundo. Essas palavras de fundamento e palavras proféticas, elas têm a finalidade de nos fundamentar na verdade. O fundamento da fé, né? São fundamento da palavra. Eu preciso estar com a minha vida cristã, com a minha fé fundamentado na verdade, na palavra de Deus. Então, o Senhor tem falado para nós nesses últimos dias, de muitas maneiras, pelo Espírito eterno. Graças ao Senhor. Temos recebido palavra de encorajamento, uma palavra de direção. E nós vamos desfrutar bastante de Mateus 24, nesses pontos que eu vou falar. Ter o fundamento da palavra da fé, Mateus 24, versículo 4 e 5. Fala assim: Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, a maneira de nós hoje termos o fundamento, né, a palavra como fundamento da nossa fé, é ouvindo a palavra falada, desfrutando, ruminando, né, da palavra impressa que o Senhor tem dado para nós, nos fundamentando na palavra de Deus, tá certo? E hoje, graças a Deus, nós temos um grande arsenal. A literatura da editora Árvore da Vida tem vários títulos. Nós temos várias ferramentas. Um jornal Árvore da Vida é um jornal que ele vem para suprir a nossa necessidade mensal com a palavra atual, a palavra rema, a palavra instantânea, com uma palavra direcionada para a minha família, para a criação dos meus filhos, para a sua família, para a criação dos filhos, uma palavra aos pais, né? Uma palavra aos jovens, os adolescentes, agora uma palavra para as irmãs. Amados, o Senhor tem suprido-nos de muitas maneiras. Um livro na minha mão, graças ao Senhor, né? Fundamento da fé cristã. Nós precisamos estar preparando para a glória, né? Nós que somos esses ministros da nova aliança, preparando-nos para a glória
do porvir, né? Está desfrutando do Senhor, o alimento diário, a palavra profética que nós temos recebido, irmãos, a palavra impressa. Na verdade, esse arsenal, ele tem tudo o que nós precisamos. Hoje, vivendo nessa esfera, debaixo dessa orientação que Deus tem dado para nós, a igreja, ela é a coluna e base da verdade. Nós temos tudo o que precisamos. Você não precisa buscar nada fora dessa esfera. Deus tem tudo preparado para nos dar um fundamento para a nossa fé, com a palavra profética, tanto falada quanto escrita. Ó Senhor Jesus, veja bem, o Senhor aqui, nesse versículo, ele nos exorta, 5, 4 e 5. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas nós, irmãos, por causa do fundamento da fé, não seremos enganados. Versículo 11 fala assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24: porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ó Senhor Jesus, isso são as coisas que acontecerão nesses últimos dias. E nós estamos nos últimos dias, nós precisamos perceber isso. Os sinais têm mostrado isso para nós. Vamos ler aqui Lucas capítulo 21, versículo 10 e 11. Fala assim: então disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e epidemias, e fome, e vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Senhor Jesus, epidemias, irmãos, os sinais dos últimos tempos estão batendo à nossa porta. Agora, isso aqui acontecerá no início da grande tribulação. Nós precisamos estar apercebido, Precisamos viver fundamentado na palavra de Deus. Então, esse ponto de termos o fundamento da fé cristã, de entrar nessa palavra, sabe, irmãos, de ouvir as mensagens, dando um tempo de qualidade para Deus, um tempo específico, com a Bíblia, ouvindo, ruminando, riscando, desfrutando. Cada palavra, ela é muito importante para nós. Cada palavra que sai da boca dos profetas, ela tem uma razão. O Espírito Eterno está cuidando de nós nessa era, graças ao Senhor. Aleluia, pelo fundamento da palavra. E nós, irmãos, precisamos exercitar o nosso espírito e não deixar esse fogo se apagar. Isso precisa estar queimando dentro de nós. É o que fala Mateus capítulo 24, versículo 12. Vamos ler juntos? Fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nosso amado falou: eu espero que o nosso amor, o amor dos ouvintes, o amor dos irmãos que o Senhor tem confiado, não esfrie. Pelo contrário, que ele queime em nós, que o amor queime em nós. Ó Senhor Jesus, esse amor não pode esfriar. Amados, o império da iniquidade, ele já opera, e ele não tem misericórdia. Aquele que rege esse império da iniquidade, ele é homicida desde o princípio. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós não podemos deixar, ó Senhor Jesus, esse fogo se apagar. Nós não podemos deixar o amor se esfriar.
Nós precisamos cultivar o amor no nosso viver, Senhor Jesus. Por isso eu quero encorajar os irmãos com uma palavra que nós fomos encorajados. Os irmãos devem lembrar, ilorpe, antes sem o mas agora com o que é o quê? Invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, louvar, orar, ruminar, profetizar e evangelizar. Ilorpe. Antes nós não usávamos mas evangelizar é o caminho que trará o Senhor de volta, né? Oh, Senhor Jesus, nós precisamos, amados, exercitar o nosso espírito. Não deixar esse fogo apagar, invocando o Senhor. Oh, Senhor Jesus, todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, o nome denota a pessoa, nós trazemos a pessoa dele para o nosso viver. Nós louvamos. Aprende a ter um louvor tocando na sua casa diariamente. Lembra sempre de um louvor. Anda louvando pela rua. Orar é ver Deus. O nosso amado irmão Dom falou: orar é ver Deus. Eu preciso ver Deus por meio da oração. Senhor Jesus, eu preciso ruminar essa palavra, dando um tempo de qualidade. Eu preciso profetizar, falar Deus para os homens, falar Deus para dentro dos homens, Senhor Jesus, e evangelizar. Oh, Senhor Jesus, nós, irmãos, precisamos ganhar essa realidade desses pontos para a nossa vida. Evangelizar por meio da literatura, da palavra impressa, por meio dos aplicativos que o Senhor tem hoje deixado disponíveis para nós. Nós precisamos gastar tempo com isso. O adversário de Deus, esse iníquo, o império da iniquidade, ele quer nos distrair. A única coisa que ele pretende é fazer com que você seja inativo, infrutífero. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos tomar a palavra do Senhor, invocar o nome do Senhor, orar e ler essa palavra, profetizar e evangelizar. Eu não sei qual que é a sua experiência, mas todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de estar entre Deus e um pecador, todas as vezes que eu olho para um homem e tenho esse sentimento que o Senhor gera no meu interior de evangelizar, de falar, né? Posso orar por você. Quando eu faço isso, algo acontece, porque eu estou entre Deus, porque eu tenho um espírito e um pecador, talvez uma pessoa que ainda não exercitou o espírito, não ouviu o evangelho, e Deus quer ganhá-lo. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E quando eu me coloco nessa brecha, Deus passa me limpando, tirando as minhas dificuldades, as minhas limitações, dando-me mais graça, mais alegria, mais justiça no meu viver. Oh, Senhor Jesus, essa obra do Espírito eterno, né, Ele está fazendo quando nós nos colocamos na brecha. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade e aleluia, invocar, louvar, orar, ruminar e profetizar até que o Senhor venha. E para isso, irmãos, nós precisamos perseverar até o fim. Com essas ferramentas nós perseveramos até o fim. Vamos ler Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A necessidade de perseverança. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ó Senhor Jesus! Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, quando Hebreus fala dos vencedores, daqueles que vieram antes de nós, os heróis da fé, Hebreus discorre aquilo ali, falando que muitos foram cerrados ao meio, lançados à cova dos leões, e que ainda eles não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus confiado algo a nós, de quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, isso não te dá uma responsabilidade? Oh Senhor Jesus, eu não consigo me esmorecer, ainda que venha provas, tribulações, sofrimentos, acusações, perseguições, como Paulo falou, perseguições exterior, perseguição interior. Nós temos os adversários exterior, que são os homens e os demônios, mas há o nosso próprio ego interiormente nos condenando, nos acusando. Oh Senhor Jesus, tudo luta contra nós, mas nós temos uma visão governante, graças ao Senhor, não é isso? Nós, Senhor Jesus, temos o fundamento da fé e exercitamos o nosso espírito, então nós podemos perseverar até o fim, porque esses serão salvos. Hebreus fala assim, que ainda, o capítulo, esse capítulo 12, versículo 1, ele fala assim, eu vou ler de novo, vou ler novamente: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós não podemos ficar aqui iludidos com esse século, com as coisas do presente mundo, ainda que venha provas, tribulações, sofrimentos, perseguições, nós precisamos avançar. Nós não podemos desistir, porque é uma nuvem de testemunha, tantos que já foram quanto os que estão de olho em nós hoje, os nossos vizinhos, amigos, filhos, irmãos. Oh Senhor Jesus, muitos dependem de nós, precisamos perseverar até o fim, mas com alegria, com satisfação, sabendo em quem temos crido. Vamos ler aqui capítulo 10 de Hebreus capítulo 10, versículo 35, fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pelas coisas que se veem? Não, viverá pela fé. As coisas que se veem são momentâneas e passageiras, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz minha alma. Ó Senhor Jesus. Nós, porém, aleluia, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Graças ao Senhor, amados. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos encorajado com a sua palavra e provavelmente nós permaneceremos até o fim. E não é de qualquer maneira, é tendo uma comissão, vivendo a vida da igreja com comissão. O Senhor te comissionou, Ele te chamou, não é isso? Foi Ele mesmo que nos chamou, foi Deus mesmo que nos chamou, Ele nos comissionou,
Ele nos deu o ministério da nova aliança, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra de encorajamento. Cada um de nós, cada um na igreja, tem uma comissão. Você precisa saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é o seu comissionamento. Não viva a vida da igreja como alheia. Deus te chamou e Ele tem esperança que você desenvolva os seus talentos. Deus tem esperança que você desenvolva o serviço que te foi confiado. Oh Senhor Jesus, a igreja que te foi confiada, o GFCM que te foi confiado, o serviço, seja de palavra, seja de oferta de riquezas materiais, seja da limpeza do local de reuniões. Não importa, irmãos, nós estamos num lugar mais elevado. Qualquer serviço na igreja é de suma importância e é servir ao Rei. Nós não servimos a homens, servimos a um Deus vivo, pelo Espírito eterno. Aleluia, graças ao Senhor. Oh Senhor Jesus, então eu tenho uma comissão, eu tenho um chamamento de Deus e eu tenho uma causa. Nós precisamos ter este encargo e a nossa causa maior. Mateus 24:14, vamos ler. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Amados, nosso comissionamento, nosso chamamento e nossa causa é pregar o evangelho do reino. Foi para isso que Deus chamou a sua igreja, nos posicionou como servo dos seus filhos. Nós servimos os nossos amados irmãos com a sua palavra, ó Senhor Jesus, servimos com alegria por meio do evangelho do reino. Este evangelho será pregado até a consumação, né? Ou seja, será pregado para todo mundo. Ele será pregado até os confins da terra, para testemunho a todas as nações. Aí virá o fim. Então depende de nós trazermos o Senhor. Todos esses sinais que o Senhor tem mostrado para nós, nós estamos no limiar, estamos na tarde do último dia, somos os trabalhadores da última hora. O Senhor espera que nós, irmãos, pregamos o evangelho na nossa casa, no trabalho, onde quer que nós estivermos. Precisamos dar testemunho do evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, e será pregado este evangelho para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, esse chamamento, esse comichão, né? O comissionamento precisa estar em nós como estava em Paulo. Um homem com uma vida social de alto padrão, mas quando ele tocou no comissionamento, ele abriu mão de tudo. Ele não olhou para nada. Ele considerou tudo como refúgio para ganhar mais da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então não fica aí querendo buscar coisas que ainda não te foi concedida. Mesmo que tenha algo, né, que está nos seus braços, que está nas suas mãos. Senhor Jesus, o Senhor te comissionou para trazer o reino aqui para a terra, pregar esse evangelho. Esse é o nosso comissionamento. Olha o sentimento do coração de Paulo e vamos comparar conosco. Precisa ser assim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Senhor Jesus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Oh Senhor Jesus, foi Ele que nos chamou com santa convocação. Aleluia!
o versículo 10 fala assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Ele destruiu a morte. Senhor Jesus, é muito rico desfrutar a palavra. Ele trouxe a luz, a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Senhor Jesus, este é o Evangelho elevado que o Senhor tem confiado a nós, amados. Nós precisamos estar envolvidos, realmente receber esse comissionamento. Versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo falou isso. E nós precisamos ganhar os fundamentos da palavra, ganhar esse viver no Espírito, ter esse comissionamento, esse chamamento, tomar essa causa nas nossas mãos, para que Deus possa cumprir a sua vontade e nós possamos falar como Paulo, apóstolo e mestre, pregador, apóstolo e mestre, que sou. Aleluia, pela sua misericórdia. O versículo 12 fala assim: e por isso, e por essa causa, por esta razão, não é por outra. Se você está passando por sofrimento, lembra que não é o único. Ó Senhor Jesus, lembra que provações igual a essas estão assim espalhadas para toda a irmandade, principalmente nesse momento de pandemia. Mas saiba que o Senhor está cuidando de você em todas as situações. Paulo fala assim: por isso, é por esta causa eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, guardar o meu tesouro até o dia final. Não é isso? Aleluia! Graças ao Senhor, nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso. Então, amados, nós precisamos amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Não é amar o Senhor, nós amamos o Senhor como todos que foram chamados amam o Senhor. Nós já ouvimos essa história, então não vou contar, mas vou lembrá-la. Oh Senhor Jesus, fala que um filho, ele ama muito o pai, mas o pai viaja. E quando o pai viaja, ele faz aquela festa na sua casa. Aí quando o pai saiu, do Espírito Santo, ou saiu aqui de Minas para ir para os Estados Unidos, mas ao chegar lá em São Paulo para fazer, ali pegar outro voo, teve problema e ele teve que voltar para casa. E quando ele chega no aeroporto, ele liga para o filho e fala: filho, eu estou voltando. Ó Senhor Jesus. Esse filho ama o pai? Ama o pai. Mas ele ama a sua volta? Não ama, porque ele está fazendo festa. Ele está comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, Ele está alegrando com o século presente, com o aion, com o mundo presente. Ele ama o Pai, mas não ama a sua vinda. Mas nós, amados, precisamos amar a vinda do Senhor, porque o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não se iluda com as coisas que se veem. Nós precisamos amar a volta do Senhor. Mateus capítulo 24, 29 a 30, 31, vamos ler. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Você quer ser como um povo da terra? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e muita glória, aleluia! E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Irmãos, será um dia de grande glória para nós, um dia de grande glória para os seus filhos, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, esse dia, a manifestação de Deus nos ares, com os vencedores, eu espero estar lá, espero que você também esteja. Essa é a oportunidade que o Senhor tem dado para nós, por meio dessas palavras, por meio de vivermos uma vida normal da igreja, por meio de amar a sua vinda, pregando o Evangelho. Mas hoje nós temos que desfrutar dessas experiências de 2 Pedro. Ele fala assim no capítulo 3, versículo 12: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Piedade é manifestar Deus na carne, amar, ter justiça, né? Justiça, o reino de Deus é justiça, Senhor Jesus, paz e alegria no Espírito Santo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Aleluia! Amar o Senhor e a sua vinda, amados, é isso que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, e como é que nós mostramos que amamos o Senhor e a sua vinda? É na prática, né? Hoje nos apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, na comportagem, né? Comportagem dinâmica, na pregação do Evangelho, nos estudos bíblicos, usando todas as ferramentas, no viver normal da igreja. É o último ponto, o viver normal da igreja. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito importante, a questão de nós hoje estarmos na igreja do Deus vivo. O Senhor nos colocou na sua igreja e Ele espera que nós hoje vivamos uma vida da igreja intensa. Mateus 24, 36 fala assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Ó Senhor Jesus! E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós precisamos mudar o encargo do versículo 40, que fala assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Nós precisamos crer que 2 estarão no campo e os 2 serão tomados pela fé. Se nós tivermos um viver da igreja, né, uma vida normal da igreja, amados. E o que é essa vida normal da igreja? A vida normal da igreja é nós que somos embaixadores de Cristo. Precisamos fazer da nossa casa uma embaixada celestial. A vida familiar começa dentro da nossa casa, no nosso lar. Também na nossa vida social. No seu trabalho você é um embaixador, na escola você é um embaixador, você é um representante de Deus na terra. Nós temos sido supridos pelo Espírito Eterno.
Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça de viver essa vida normal da igreja, nas reuniões da igreja. Por exemplo, nós não estamos hoje praticando reuniões presenciais. Alguns começaram a ter as reuniões presenciais. Nós estamos continuando a nossa vida da igreja online. Então precisamos comparecer após desfrutarmos a palavra, compartilhar, dar nossa porção, viver a vida normal da igreja onde nós estamos, onde o Senhor nos chamou, e lembrar também da batalha espiritual. Nesses dias nós temos passado por muitas provas, muitas tribulações. Há uma batalha intensificada. Nossos amados irmãos Pedro, Dong e Esdras têm pedido para intensificar a oração por eles, né? Ó Senhor Jesus, e também por nós. Nós precisamos orar uns pelos outros. Senhor Jesus, essa batalha espiritual nós não podemos menosprezar, né? Que o inimigo, o adversário de Deus, ele está aí, ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos ser vigilantes, viver a vida da igreja, uma vida familiar, vida social, vida de reuniões, né? Presenciais, nem que seja, né, online, e ainda tendo essa batalha espiritual, vivendo para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, eu quero finalizar agora pedindo aos irmãos que lembrem, esse canal é um canal novo, canal da região do Espírito Santo, dos vales e da zona da mata, graças ao Senhor, né? É um canal que o Senhor nos deu para estar suprindo as nossas necessidades espirituais, o pão da vida, cuidado com as crianças, palavra, espírito e vida. Então é muito importante, irmão, se você ainda não se inscreveu, aí embaixo vai estar lá, inscreva-se, aí você clica, aí está escrito. Se tiver escrito, não clica, senão você vai desinscrever, né? Então inscreva-se nesse canal e ainda vai lá no sininho, clica ali para você receber todas as coisas que forem postadas. Também quero lembrar que na nossa região 6, a região 6 também tem um canal da região 6, que é da obra da região 6, que inclusive domingo o Elcio vai nos trazer uma palavra de encorajamento. É importante que também você entre ali, se inscreva e também dê o seu like. Além de lembrar, né, das reuniões que nós temos no Instituto Vida para Todos. Também é muito importante que você dê seu like, ali se inscreva, e vamos estar dependendo do Senhor para estar suprindo e sendo suprido com essas palavras. Jesus é o Senhor.